você já precisou se afastar de alguém, isso te trouxe sofrimento? Como consertar relações, principalmente com a família, depois que existe essa quebra? Esse é o nosso assunto de agora. Eu recebo a Gabriela Coutinho, ela é psicóloga, e o Matusalém, obrigada, Gabriela, Matusalém Araújo, que vai contar pra gente a história dele, que tem, assim, muitos pontos ali que se parecem com a história do Fiuk, né, Matusalém? Isso aí. Olhando para a história do Fiuk, eu consigo ver a minha história, né? Porque eu me lembro que quando eu decidi quebrar o vínculo familiar entre pai e mãe, eu estava com 16 para 17, que eu decidi sair de casa, porque já não estava tendo a condição de conviver junto. Eu, juntamente com a minha mãe, juntamente com os meus irmãos. E nessa sair de casa que eu tive que ter a minha independência, eu sofri muito. Porque não tinha mais aquele carinho, não tinha mais aquele amor. E a gente teve que correr atrás, teve que batalhar, né? Por mais que a gente sentia aquele amor pela família, a gente também tinha aquele sentimento que a gente tinha que dar um passo um pouco maior. Quebrar um pouco esse vínculo. E você sofreu muito com isso, Matusalém? Olha, sofri muito. Teve noites que eu chorei demais. Porque existe aquele pai que acolhe o filho, aquele pai que ajuda o filho, e existe aquele pai, aquela mãe que não quer nem saber do filho, depois que você quebra o vínculo. É como eu digo para as pessoas, hoje os meus irmãos parece que viraram desconhecidos e os desconhecidos viraram amigos, né? Hoje eu não tenho aquela relação tão próxima mais da minha mãe, né? A gente tenta às vezes algum contato, mas nunca dá certo esse contato, então é muito difícil. Isso trouxe algumas consequências que hoje eu tento reparar essas consequências não estando ausente dos meus filhos dentro de casa, mas que eu sofri bastante, tá? Então você entende do sentimento do Fiuk? Eu sei o que ele está sentindo, sei o que está passando. E como você disse aqui, ele também precisa de ajuda também, tá? Daqui a pouquinho você vai falar pra gente como é que foi essa ajuda para você, se você teve. Deixa eu só ver então com a Gabriela, como lidar com esse sentimento. Porque tem gente que paralisa, tem gente que não consegue seguir adiante, ou então segue ainda presa no passado, de certa forma, Gabriela. O primeiro vínculo afetivo que nós temos, na verdade, são os pais. E quando esse vínculo não acontece de certa forma, isso traz muitas questões emocionais para o indivíduo, seja criança, adolescente ou adulto. E a gente lidar com isso se torna muito mais complexo porque a gente não sabe como trabalhar essas questões dentro da gente. A gente sabe lidar com os nossos comportamentos, mas com o comportamento do outro não. Então, na nossa mente, como lidar com o comportamento da rejeição? E mais ainda, como é que eu vou construir uma família se eu não tive um preparo, uma base psicológica para isso? Então, envolve todo um contexto do ser humano. Como, Matusalém? Ele está aqui para responder isso. Olhando para a fala dela, existe uma dificuldade muito grande na questão de constituir família. Eu, por muitos anos, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, devido a esse afastamento familiar de mãe, de pai, porque eu achei que por muitos anos eles não me amavam, não queriam ter eu por perto, e eu sempre fui muito fechado. E com a vinda dos meus filhos da minha família, eu comecei a aprender de novo como amar, como me abrir com os meus filhos, para que eles não passem as mesmas coisas que eu passei. E eu passei a chamar outras pessoas de pai e de mãe, porque eu não tive referência dentro de casa. Eu perdi essa referência, cortei esse vínculo, e tem muitos anos que a gente cortou esse vínculo aí. E, igual eu sempre falo, a porta de casa está aberta para quem precisar de ajuda, eu não nego. Mas aquele vínculo para construir de novo é muito complicado depois que você quebra esse vínculo. E tem pessoas aqui que também entendem do sentimento do Fiuk, que entendem do seu desabafo aqui, ao vivo no Fala Espírito Santo. Olha só esse relato que chegou. Hoje já tem 5 anos que eu não falo com a minha mãe. E não sinto falta nenhuma disso. Outro comentário, Roberta, já fiquei 4 anos sem falar com minha irmã. Eu amava minha irmã e hoje voltei a falar com ela. Qual dor te afetou mais? A dos pais, a dos irmãos? No meu caso, a dor que me afetou mais foi a da minha mãe, né? A da minha mãe me afetou mais porque todas as vezes que eu ligava para ela para saber como ela estava, ela nunca perguntava como é que eu estava. Ela sempre via em mim a possibilidade de tirar alguma coisa. Era um dinheiro para os vícios dela,
era um dinheiro para comprar alguma coisa para ela, mas nunca perguntava, você está bem? Como é que está sua família? Como é que estão seus filhos? Nunca quis ver os meus filhos, nunca visitou a minha casa, nunca procurou saber de mim. E isso é o que mais machuca na vida de um filho, né? Quando você tenta procurar a referência paterna e você não consegue achar. Você já acostumou com isso, já aprendeu a viver dessa maneira ou gostaria que ainda fosse diferente, Matusalém? Olhando para a minha história hoje em dia, a gente se acostuma, por um lado, porque a ausência cria esse sentimento de solidão na nossa história. Só que hoje em dia eu peço muito a Deus a oportunidade de me aproximar dela de novo. Porque independente do que ela fez, do que ela se afastou, dessas brigas que a gente tem, ela ainda continua sendo a minha mãe, né? E isso é o legal, que ela continua sendo minha mãe. Independente do que ela fez, ainda tenho boas lembranças de quando criança vivida com ela. Então, assim, eu ainda estou com as portas abertas para reatar esse relacionamento, eu e ela, ainda. Gabriela, olha só esse comentário que chegou e daqui a pouquinho a gente volta nessa fala fortíssima do Matusalém, que ainda tem essa esperança, né, dessa reconexão. Boa tarde, eu não quero me identificar, tenho um irmão que eu mesmo quis me afastar, pois eu cansei, preferi botar um ponto final em tudo. Sempre ajudei e as portas de casa estavam abertas, mas no final sempre saio como ruim. Tem irmã também que não foi diferente, ela é mãe de 5 filhos, sempre ajudei, fiquei do lado e fiz papel de mãe e hoje a gente não tem. Substituí para ela todo o amor que minha mãe não pôde dar e nem meu pai. Hoje sou tratada muito mal, como se eu nunca tivesse feito nada, então preferi colocar um ponto final em tudo e seguir minha vida, sem querer saber deles. Triste, chateada, mas assim, vida que segue. Você vê na fala que as pessoas seguem, mas sempre com algum detalhe preso ainda ao passado. Né? Igual o Matusalém está aqui falando, que ele ainda gostaria que algo mudasse. Na verdade, a gente não segue, né? A gente é obrigado a seguir. É uma diferença muito grande. E eu costumo dizer que a gente precisa também compreender o outro lado, porque todo comportamento que a gente tem uma justificativa. Ainda que não seja uma justificativa plausível, ela tem uma justificativa. E, por vezes, a gente não consegue compreender o comportamento do outro. Por que eu fui abandonado? O porquê que fui rejeitado. E tudo isso te traz insegurança, como ele mesmo falou. Tive muitas inseguranças, tive dificuldade de me aproximar das pessoas, porque você cria essa arma para poder não sofrer de novo tudo que você já sofreu. Tem aqui muita gente, tá me surpreendendo esse assunto, tá? Roberto, eu sei o que é isso, eu vivi isso e hoje estou afastada de todos. Éramos em 4. A minha vida dá uma história. Roberto, quando você tem um problema com a família, às vezes é pequenininho, mas quando você tem depressão, é a melhor coisa que você tem a fazer, você viver sua vida e se afastar das pessoas que não te olham, né? Não olham para dentro de você. Chegou um comentário aqui também da Cleia, que é da Serra, ela falou que está assistindo o programa e chamou bastante atenção esse debate sobre a família, ela está passando por isso, minha família não me procura, não me liga, eu não tenho mãe, só pai, mas ninguém me liga, ninguém fala comigo. Roberto, não falo com meu irmão há muito tempo, ele só me procurava para me aborrecer, então eu me afastei, eu sinto um alívio. Tem mais relatos aqui, olha, eu me afastei de todos, meus irmãos e tios por muitas coisas, sofri muito até entender tudo isso. E posso te dizer que hoje eu aprendi a conviver com tudo isso. Para quem quer ter essa reconexão, dá para voltar o que foi um dia ou o que talvez essa pessoa tenha esperança de ser? Eu sempre digo que sempre terá um novo recomeço quando a pessoa quer, né? A gente entende que pai, mãe, eles são eternos, né? Você pode crescer, você pode ter seus filhos, pode ter sua família, mas seu pai e sua mãe sempre serão a sua referência familiar. Porque eles forjaram o seu caráter, eles forjaram quem você é. Mas chega um determinado momento da vida que você tem que quebrar essa conexão, né? No meu caso, minha mãe, quando eu quebrei essa conexão, ela não fez questão, não foi atrás. A vida teve que me ensinar isso. Eu tive que aprender na prática. Um jovem que estava completando 17 anos de idade, tendo que morar sozinho, tem que se virar na vida, sem alguém para dizer para mim, é por aqui que vai, é por aqui que não vai, é isso que você tem que fazer, isso aqui você não pode fazer. Eu tive que aprender sozinho. Quantas vezes eu chorei sozinho, quantas vezes eu entrei em crise sozinho, quantas vezes eu não queria nem mais viver na vida,
Quando eu procurava alguém presente como pai e mãe, não tinha ninguém. Nem apoio financeiro, nem amor, nem carinho. E as pessoas que eu fui conhecendo foram virando o meu pai, foram virando a minha mãe, foram virando os meus irmãos, meus amigos, que foram me ajudando. E assim eu comecei a construir. Aí até hoje nós estamos construindo aí uma história. Né? E que bom que você conseguiu dar a volta por cima, superar. Sim. E está aqui hoje com esse relato inspirador, Sim. viu? Sim. E quando tiver novidades, conta pra gente. Tá bom. Combinado? Quem sabe, né, Gabriela? Tem essa chance, né? Já que ele mostrou que ele tem essa vontade, né? Isso é possível. É sempre possível recomeçar. Claro que a gente não vai recomeçar da onde a gente parou, mas recomeços sempre são possíveis, sim. Perfeito. Obrigada, Gabriela Coutinho. Eu que Obrigada, agradeço. Matusalém. Dá um beijo nas crianças, tá bom?